do atendimento pré-hospitalar e hospitalar. Tem o ATLS, que eu acho que praticamente todos conhecem, que é o Advanced Trauma Life Support, um modelo americano de atendimento ao trauma. Nós aqui no Ceará implantamos na inauguração do novo IJF. À época, o professor Huygens e o professor Grijalva, dentro desse nosso congresso, foram que implantaram no Ceará. Esse Advanced Trauma foi um ortopedista que teve um acidente de avião nos Estados Unidos. O avião caiu, ele e a família, dois filhos e a esposa, e teve o primeiro atendimento pré-hospitalar numa cidadezinha. E ele ajudou aos socorristas como deveriam se comportar no atendimento. Daí transferiram para a cidade grande, e na cidade grande eles viram que o atendimento inicial ao trauma era inferior ao que ele teve com os médicos lá da cidadezinha do interior, e ele desenvolveu o Advanced Trauma Life Support, que aqui no Brasil foi o professor Dário Birulini, e nós trouxemos para o Ceará, e hoje ele faz parte do protocolo de atendimento de trauma do IJF, para diminuir a mortalidade no atendimento. Isso realmente aconteceu e acontece, e hoje é divulgado no Brasil todo, mas ainda temos um hiato que você citou aí, que é a mortalidade após o trauma, o impacto na primeira hora. Nós não temos, infelizmente ainda, o atendimento pré-hospitalar, apesar de ter ambulância, ter aquele SAMU, mas ele não é eficiente, e aí é um dos locais mais complexos de mortalidade que precisa ser melhorado. Então isso aqui é uma observação que é real e que precisa ser modificada. Em relação à bicicleta, à ciclovia, eu queria lhe fazer uma pergunta. Que a gente sabe que nos países desenvolvidos a ciclovia é algo fantástico. Na Holanda, principalmente, é um dos países mais desenvolvidos em relação a isso. No Brasil, o ciclista andava no meio da rua entre as motos e os ônibus, e os acidentes eram muitos. Criaram a ciclovia, e essas pessoas que usavam bicicleta de forma obrigatória como transporte passaram a ser protegidas. Também é uma verdade. Mas mesmo assim ainda existe um desrespeito muito grande de motociclistas e de carros mesmo utilizando. Mas veio uma novidade: quem não usava bicicleta passou a usar, ou por lazer, ou por transporte também, para eu achar uma boa opção. Mas esse que não usava, ele não se expunha ao risco, e passou a expor-se a um risco que não tinha. O que estava no meio da confusão do trânsito diminuiu o seu risco, porém o outro aumentou. Eu queria saber o que é que tem de verdade nisso aí, que já foi comentado em alguns momentos. E no final, a história do capacete, que é um problema sério no interior. O professor Lineu fez a apresentação aqui, é que é politicamente complexo usar capacete, que perde voto. Então o prefeito não pede que se use o capacete, aí ele prefere que tenha um acidente para ele trazer o seu eleitor para vir para o IJF, e ele ganha voto porque trouxe o eleitor, ajudou a salvar a vida do eleitor, quando aí no seu queijo aí deveria ser o inverso. Eu queria que comentasse principalmente esses dois aspectos. Obrigado. Obrigado. São várias considerações, inclusive a última do doutor, eu me esqueci de comentar a questão das faixas exclusivas para moto, né? Acho que não sei quem foi que falou. E pronto. E do motobox, que é aquela areazinha perto da faixa de atenção, né? Fortaleza tem adotado muito a motobox, muito. Em muitos locais, qualquer local hoje um pouquinho mais demandado por tráfego de motocicleta tem motobox. Tem surtido um efeito positivo, porque quando você coloca as motos lá na frente, já que é permitido a infiltração das motos por entre os veículos, inclusive não é proibido por lei, é permitido, esse acúmulo de motos lá na frente evita conflito com veículos maiores na saída, que é muito crítica. Então, na descarga da fila, deixar as motos irem primeiro é algo positivo, diminui muitos conflitos, tá?
Isso é uma coisa que tem sido, inclusive, disseminada por vários locais, aí, Brasil afora, em outros locais também, em outros países. A faixa exclusiva de moto é algo ainda muito novo. Então, inclusive, São Paulo tem já a faixa exclusiva de moto, né? As conhecidas faixas azuis. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de já viu. Ainda está para ser avaliado, porque os números que são mostrados pela prefeitura são números, por enquanto, de redução, mas ainda não houve ainda um período bom ainda de observação. Então, está para ser avaliado ainda, é algo que não está ainda consolidado como medida de segurança, né? Existem, inclusive, países que fazem, no caso da bicicleta, a faixa exclusiva de ônibus e bicicleta compartilhada. Né? Pode soar assim, soar um pouco ruim, mas tem sido a realidade em alguns países. Né? Você diminui muito a interação da bicicleta com o automóvel, que é muito